Ao vivo! I am live! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais uma live espetacular, onde nós vamos estar aqui interagindo. E como vocês sabem, essa interação ela vai acontecer juntamente com uma pessoa muito querida, a Juliana, que já vai entrar daqui a pouco. Então, aproveitem, entre aí, ok? Aproveite para poder participar, deixe as suas questões, perguntas e também me fala aí de onde é que você está falando. Obrigada, Carol, pelo elogio, pelo vestido. Fico feliz que você gostou. Então, hoje o assunto vai ser aquele meio assim, cheio de profundidade, né? Porque vamos falar de sinais vermelhos. Você já parou para pensar? Quais são sinais vermelhos que muitas das vezes a gente ignora em um relacionamento? Me diz aí, se você já teve alguma situação onde você percebeu alerta de sinal vermelho, mas mesmo assim ignorou, por qualquer que seja o motivo? Aproveita e me deixa saber aqui nos comentários para a gente poder conversar. Vamos chamar a Ju para poder participar? Sejam muito bem-vindos. Olha, aproveita para me dizer de onde é que você está falando, tá bom? Bem, obrigada. Deixa eu só confirmar o horário aqui. Ah! Olá, Ju! Oi, Lorena. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Exato, coloca aí numa posição confortável. Só metade, né? É. Mais ou menos isso. Mas tá bom. Exato, exato. Ai, que delícia. Então, estamos aqui de volta novamente para poder ter essa conversa gostosa, descontraída, mas também educativa. Eu acredito que é uma forma de trazer conscientização, de trazer consciência, sabe? E eu poderia trazer várias teorias, mas eu acredito que a gente aprende muito também com experiência, trocando experiências, né? É, você contando um pouco da sua experiência, eu da minha, respondendo dúvidas, e por isso que o tema hoje ele é até meio apimentado, né? Que são os red flags, que às vezes a gente ignora. Verdade. Ju, quantos red flags, assim, que às vezes a gente ignora num relacionamento? Porque às São vezes não tá muitos, tão né? nítido. Por falta de experiência, por falta de conhecimento. São tantas situações que levam, às vezes, a não compreendermos que aquilo não é legal para nós, e que a gente só aprende depois, quando é mais Verdade. tarde, né? Depois que já passou. Tipo assim, depois que você quebrou a cara, que às vezes Exatamente. pode, às vezes, uma amiga falar, uma pessoa da família, às vezes falar, mas ninguém consegue enxergar. É só depois sai daquela situação que percebe, nossa, isso era um indicador, né? Essa pessoa estava me indicando que ela não estava séria, estava indicando que não queria nada comigo, ou estava me indicando que ela não era honesta, que não estava de acordo com meus princípios. Como assim que eu não vi, É né? verdade. Especialmente nós mulheres temos aquela tendência de meio que deixar levar, tentar dar certo, acreditar que é possível, sabe? São quantas experiências, situações, né? Eu tenho um assim que. Ah, tem várias, mas uma que me tocou muito, que depois de tempo que eu percebi, sabe? Que eu tive um relacionamento com uma pessoa. Ele era um suíço que eu conheci no Brasil. Meio que ficava muito tempo no Brasil. A cada 6 meses, ele passava 6 meses no Brasil e 6 meses no país dele. E durante esse tempo, a gente estava se relacionando, mas desde o início ele falava pra mim: Ah, eu não me vejo casando.
Não Eu se nunca via quero casar. casando? Ele falou, eu quero ser um pássaro solto, sabe? Ele se via como uma pessoa que gostava de ser livre. Ele não se via em nenhum preso, em nenhum tipo de relacionamento. Mas eu não dei atenção a isso. Eu não dei bola, né? Eu tava ali cega, impressionada, porque ele era um gringo, era um suíço. Então, assim, eu meio que achei que pode ser que ao decorrer do relacionamento as coisas podiam mudar. Ele às vezes podia mudar de opinião. Eu confesso que eu também era muito nova, eu era meio que ingênua, Quantos anos você sabe? tinha, Lorena, naquela época? 22 mais ou menos. Então, assim, eu acho que eu não tinha muita maturidade, não, sabe? Então, assim, eu gostava da companhia dele, mas eu, no fundo, vou ser sincera, eu tinha uma esperança que o relacionamento Queria pudesse. mudar, né? Com o tempo, Pode ser, ou que o né? relacionamento evoluísse para de Uhum. ficar, que eu assim, eu achava que a gente namorava, mas na verdade a gente era só ficantes. Sabe aquele ficante que se encontra de tempo em tempo, quando dá para um, dá para o outro e se encontra. E mais na minha cabeça a gente tava namorando, então eu achava que esse relacionamento ia mudando de fase de Desenvolver, né? namoro. Aí ia pro noivado, quem sabe um casamento. E era um red flag no sentido assim, que ele foi até claro. Ele não tava nem escondendo de mim, não. Hoje eu tenho essa consciência, essa maturidade. Ele nunca escondeu. Tipo assim, Lorena, quem sabe? Ou ficar me enganando, sabe? Eu falar assim, não, quem sabe? E tal, não. Ele falou, não. Eu que me permiti, eu que escolhi estar no relacionamento, de continuar me relacionando, mesmo com ele dizendo que não, deixa Que não pra se lá. via. O que É. não tem problema nenhum, né? A pessoa não querer casar, mas tem que ver se tá alinhado com a nossa expectativa, né? O pro... Igual você mesma disse, ele não tava mentindo, ele tava falando o que era real ali, né? Só que o que você tava buscando já era outra coisa, porque você tava olhando pra ele com olhos de relacionamento sério, né? De casar e tudo mais. O que você disse da idade é o que eu penso também. Não só da, aliás, não só da idade, né? Mas pode ser o fato, sim, da idade junto com a falta de experiência, que aí a gente começa a viver aquela paixão, né? Aquela emoção, é tão gostoso que a gente vai se levando ali os olhos para algumas coisas, mas são coisas que são essenciais, né? Eu sempre pensava isso também. Ah, ninguém é perfeito, né? Tem que ter algum defeito, alguma coisa. Só que não pode ser um defeito assim que entre dentro das suas necessidades. Pode ser talvez alguma coisa que você não queira para sua vida, mas não pode ser o que você precisa, né? E contra as necessidades que a gente tem, né? Igual, era uma necessidade, era algo primordial, casamento, né? E ele não se via, então é triste, né? Mas quem nunca, né, Lorena? Quem nunca, né? Exato, exato. Aproveita aí, meninas, se vocês já passaram por alguma desilusão amorosa, né? Um sinal vermelho que o cara tava dando que não queria, e você continuou na Pois é, relação, no relacionamento, com aquela doce ilusão que isso iria progredir. Eu acho que pois é. todos nós, em algum sentido, já passou por situações similares. Me deixa saber aí se vocês têm alguma história para poder compartilhar. É bom ouvir outras histórias, não é? Pois é, eu tive várias também. Nossa, enquanto eu estava no Brasil, eu tive dois relacionamentos virtuais, né? Mas que foi relacionamento mesmo, né? Um americano foi o primeiro. E foi assim, quando tudo deu errado, foi devastador. Mas depois eu consegui viver tudo de novo, cometer os mesmos erros com o francês. Falei, mas gente, né? Então, assim, essa coisa da falta de experiência pega muito mesmo, né? Porque Pega. depois de duas vezes, eu falei, nunca mais eu faço esse tipo de coisa, porque eu insisti com duas questões, assim, né? Pelo menos que eu sabia que eu tinha feito errado no anterior, eu repeti e deu errado de novo. Então, assim, a falta de experiência, né? E quando a gente fala de red flags, né? Desses alertas, né? Os dois foram muito parecidos.
assim, muito rápido. Igual também o que a gente tava falando de love bombing, né? Que começa muito rápido. Então, assim, os dois tinha. Aconteceu a mesma história. Conheci pela internet, era uma época assim, né, que eu tava com algum tempo, acho que era época de férias, que eu tava trabalhando, né, que você tá, né, de bobeira. Então, assim, com tempo para conversar, né? Aí vai lá, começa a conversar e começa a compartilhar a vida, e você fica assim, gente, que conexão, né? Que coisa. E eu, como eu tava sempre buscando o amor da vida, né? Sempre nessa, né? Então, a hora que eu aconteceu com um e depois com o outro, né? De encontrar aquela conexão, aquela coisa de ficar conversando, né? E a pessoa perguntando, e eu lembro assim, era uma semana mais ou menos já tava assim, eu te amo, sabe? Um pro outro, né? Isso com certeza eu acho que é um baita de um red flag. Ninguém pode amar desse jeito. Eu tava falando que eu tava amando também. Só que assim, hoje eu penso e falo, como? Não é amor, sabe? É só aquela empolgação. É uma delícia, né? Quando tá dando tudo É, certo. Mas não é amor. Só que a gente pensa, né? E com isso vai validando cada vez mais. A hora que você vê, é isso que a gente vai conversar aqui, né? Mas a hora que você vê, você já entrou num buraco ali que você fica, meu Deus do céu, como que eu cheguei aqui? exato. Ju, e é interessante que você comentou. Olha como que às vezes o universo repete padrões e situações, experiências até a gente dizer chega, acabou. Daqui Exatamente. pra frente isso não vai mais acontecer na minha vida. Daqui pra frente eu não vou mais me relacionar com um tipo de pessoa dessa forma. Enquanto a gente não meio que, eu gosto de dizer assim, toma uma decisão mesmo assim de dentro pra fora que aquilo você não quer mais viver aquilo, você vai continuar repetindo padrões. Padrões, vai Verdade. ser diferentes pessoas, pode às vezes ser até diferentes nacionalidades, como foi o seu caso, foi um americano, o outro era um francês, e mas o padrão era muito similar, só era, Sim, né? Então, às vezes é falta, às vezes, da gente auto se conhecer, entender quais são as nossas prioridades e ter uma certa clareza do que a gente quer e para onde a gente quer chegar. E ser muito verdadeira com as nossas próprias decisões, com as nossas clarezas, sabe? Não ficar tentando dar um jeitinho, aceitar, sabe? Tipo assim, eu diria que a palavra certa seria não aceitar menos do que o que você realmente quer, né? Se o que é que você realmente quer, né? E é uma falta de, honestamente, é uma falta de amor próprio com nós mesmos. Que a gente quer tentar amar o outro no nível tão grande, tão profundo, né? Tipo assim, de dar, de dar. A mulher tem muito aham, essa coisa de doar e ela esquece dela mesma, do que é importante para ela. Às vezes passa por cima das prioridades que ela tem, né? Tipo sim, assim, vai esperar o que o cara quer, sabe? Vai esperar sim, o outro. É assim, verdade. é interessante compartilhar histórias pessoais, mas enquanto eu tô falando aqui com você, tá vindo na minha cabeça o seriado, não sei se você acompanha, ou se tem alguém que acompanha aqui, o Just Like That, que é Sex and the City, que tá na nova versão, né? E aí Sim, mostra uma das personagens, a Carrie, com o Aidan, que assim, o relacionamento deles é um meio que red flag total, sabe? Mas ela tá tentando persistir pra ver se dá certo ainda, sabe? Ele já mostrou muitas coisas assim que não é compatível do que ela merece. Eles têm estilo de vidas diferente. Ele é do campo, ele gosta de viver no campo, ele é um cara bem do interior. Ela é uma menina, uma mulher cidade, né? da cidade, de Nova York, que gosta de festa, gosta de salto alto e gosta de daquela coisa de cidade grande, mas continua dando certo. Não sei por que veio na minha mente essa questão, porque tem às vezes mulheres que ficam presas nessa, nessa roda, sabe, por anos e não enxerga que aquilo ali não tá contribuindo. Mas não tá dando mais certo. Ali tá dando todos os sinais, mas a mulher não consegue enxergar. Isso às vezes é falta de conhecer ela mesmo, de saber o que que ela quer, de ter um pouco de amor próprio, de às vezes sair um pouquinho da caixinha, sabe? Ai, que ali é só o seu mundo. Não, existem outros mundos afora, existem outras pessoas, você pode amar diferentes pessoas.
Mas eu acredito que às vezes vem com a experiência, depende da idade. Tem certas pessoas que numa determinada idade não conseguem enxergar isso. Só depois que ela ganha uma certa maturidade, quebra a cara algumas vezes, aí ela aprende. E aí, voltando nessa questão de red flag, quando hoje eu estava pensando sobre o que a gente para poder trazer esse assunto, eu fiquei pensando em algumas red flags que existem. Aí então eu pensei assim, eu vou falando aqui, você vai falando outras que você vier na sua cabeça, e aí nós podemos discutir. É red flag, yes ou não? Uhum. Sabe? Meio que uma Boa. dinâmica, sabe? Uma interação, uma dinâmica. Aham. E aí, ok, vou começar. Bora. Então vamos começar. Me diz aí, meninas, de onde é que vocês estão? Em que local do mundo de vocês estão? A maioria está aqui nos Estados Unidos. Que lugar dos Estados Unidos? Me deixa saber. Se você está no Brasil, também me fala aí qual estado, que eu acho que vai ser legal essa interação. Talvez vocês vão se identificar. E é claro que a gente pode ir Oh, aprofundando em cada uma delas. que Começando com legal. a primeira. Vamos lá. A Camila tá na Filadélfia. Olá, Camila! Seja bem-vinda, minha linda, interior do Rio. Seja bem-vinda, Vitória, Gabi. Espírito Santo. Oba! Ó, Também temos de Balneário Camboriú. A Camila, a outra Camila da Flórida. Beijo, meninas. que Que gostoso. delícia, que delícia ter vocês todas aqui. Uma outra A conterrânea, Fer, minha amiga de Minas. Minas. Oi, Fer. Minha conterrânea, eu sou de Minas também. É, né? Ai, Exato. meu Deus. Eu adoro Minas Gerais. Terra Bom, boa. quem não, né? Mas vamos lá, então. Qual que é o primeiro da sua lista, Lorena? Vamos ver. Ok. Primeiro, vai conhecer o gringo, tá no relacionamento à distância, né? Vamos imaginar esse cenário. Vai conhecer o gringo pela primeira vez. Ele tá vindo viajar para encontrar com você. Ele ficar hospedado na sua casa, sinal vermelho ou não? Nossa, complicado, né? Porque olha só, né? Isso fez parte de um plano pra mim, aquela história, né, do americano que deu errado. Ele iria ficar na minha casa. Olha só, né? Pra você vê. Tanto né, que eu tava facilitando. Esse é um dos erros, né? Como que eu facilitei muito pra ele e pro outro que também, pro francês. É, eu acho que da dupla interpretação, né? Depende, assim, se você acabou de conhecer a pessoa, né? Igual foi o meu caso, eu não acho certo. Hoje eu já penso que isso que não é assim tão interessante você trazer alguém para dentro da sua casa, já é uma pessoa que você tá começando a conhecer. Então, né, eu vou por aí. O que que você acha, Lorena? É interessante, né, como a maturidade chega na nossa vida e a gente consegue ver as coisas num outro ângulo. E eu concordo com você. Talvez algumas meninas, às vezes inocente, que não tem muita experiência, vai falar, "Ah, não, tá tudo bem, fica lá em casa", né? Assim, com a forma de ser boazinha, de uma forma, ah, Uhum. não quero parecer interesseira para ele gastar e tal. Sim. E eu já tive uma pessoa que estava no Brasil e falou assim se podia vir visitar na minha cidade. E aí essa pessoa perguntou para mim, isso anos atrás, se poderia ficar na minha casa. Eu morava sozinha, eu morava numa kitnet pequena, enquanto eu trabalhava como professora. E eu peguei, primeiramente eu falei não. E aí depois eu falei, não, o que que tem, né? Mas eu não voltei atrás. E que bom que eu não voltei atrás. Hoje eu também tenho uma. A minha percepção é o seguinte: não é apropriado no sentido de que vocês estão construindo um relacionamento, né? Tá construindo ali uma interação, tá construindo ainda um conhecimento entre um e o outro. E tem gente, nem é todo mundo, que mora às vezes sozinho. Tem pessoas que Aham. moram com a família. Tem gente que ainda mora com os pais. Tem gente Sim. que às vezes pode ser que é mãe, tem filhos, né? Então não é adequado você trazer uma pessoa
que tem costumes diferentes, que tem hábitos diferentes, já de uma vez para sua residência. O ideal é que ele fique dentro de um hotel e vocês vai lá, se encontra. Pode ser que ele vá visitar a sua residência, tá tudo bem, visitar, mas não Isso, para poder estar lá, até sim, porque vocês ainda estão se conhecendo. Eu acho que perde até um pouquinho daquele sparkle do relacionamento, sabe? Aquele tesão de conhecer, tipo assim, de ter uma coisa assim, não, eu vou me arrumar para ir vê-lo. sim. Eu vou me arrumar para sair para jantar com ele, eu vou me arrumar para a gente poder ir Não, para um lugar. Tira um pouquinho, tipo assim, dele correr atrás da mulher, tira um pouquinho dele se esforçar de fazer uma coisa diferente para a mulher, de com esforçar que certeza. ele é capaz, que vai ser muito fácil, vai estar ali na casa da pessoa, gente. Com certeza a mulher, nós mulheres, e principalmente as mulheres brasileiras, são sempre muito abertas, acaba oferecendo café da manhã, almoço, jantar, tudo ali de graça pro cara ele entrar na rotina dela ali na casa, que é o santuário. A sua casa é seu santuário. Então, assim, não é ideal. Eu acho que é melhor manter uma distância. Não importa, ele vai ficar uma semana, talvez, no Brasil, se for o caso, no país. Ou no outro estado. Vamos supor que você mora dentro dos Estados Unidos, você mora no estado, o cara mora em outro estado. E aí vocês vão se encontrar. Ele não tem que ficar na sua casa. Deixa o homem se esforçar um pouquinho mais. No sentido de caçar um jeito para poder te conquistar. Mantenha Com aquela onda certeza. de conquista dele ser um cavaleiro, porque depois que ele acomoda com sua casa, acabou. Não é interessante começar um relacionamento assim. Então, Uhum. se o cara oferecer, é um red flag. A mulher oferecer pro cara ficar na casa dela é burrice. É burrice. Concordo, Lorena, ó. Eu ofereci, pra você ter uma ideia, né? Mas, gente, eu queria tanto fazer dar certo, mas eu queria tanto, eu facilitei tanto. Daí, assim, né? Não é nem o erro do rapaz, né? Foi erro meu mesmo. Olha só. E fora, né? Que se a gente for pensar ainda, né? E se você não gostar da pessoa? Correto, Já vai estar Ju. dentro da sua casa. Correto. Né? Você não conhece. Eu penso assim, né? Então é o seguinte: se o rapaz perguntar se pode ficar na casa, resposta é não. Acabou. E não ofereça. Porque também, assim, no hotel, você também tem um pouco mais de segurança, né? Se Deus livre e guarde alguma coisa louca acontece, você sai correndo, enfim, né? Pede ajuda. Agora, dentro da sua casa é mais difícil também, né? Com Então, certeza. assim. Na época eu não percebi, mas hoje eu vejo, com certeza, que não é a melhor opção. Olha só que interessante que a Suzy fala. Homens é, dão valor no que eles investem. Eu Uhum. acredito que se o homem não tem condições de pagar um hotel para se hospedar, para conhecer uma mulher, do que esse homem terá condições? Faz todo sentido. Como se diz, é o bare minimum, é o mínimo que o cara pode poder fazer. Se ele tá Sim. indo no seu país para poder te conhecer, ou no seu estado, na sua cidade, mesmo que a pessoa esteja num outro país, ele tem que buscar, sim, a melhor forma de acomodação para ele, para Não facilitar jogar nas suas costas, né? Pra a você. responsabilidade, com certeza. Exato, exato. Mas eu entendo que às vezes quando a mulher não tem muita maturidade, ela acha que, ok, tá tudo bem ele ficar na minha casa e tal, mas é um erro que eu não recomendaria nenhuma de vocês assim a fazer, sabe? Mesmo que, né? Porque, igual, na época que eu tava vivendo esse relacionamento, pela primeira. Da outra vez, ó, o segundo não chegou nesse momento, né? Dele ir pro Brasil e eu oferecer minha casa ou algo do tipo. Mas a primeira vez que eu tava vivendo algo tão intenso assim, né? Eu tinha certeza que era o homem da minha vida. Olha só, né? Ah, Sabe aquela certeza totalmente enganada, né? Mas é o que a gente tá falando, gente, sempre quem nunca, né? Então, assim,
parte do que a gente estava falando também, né, Lorena, da mulher se conhecer e tudo mais, infelizmente eu tive uma criação, assim, de aceitar muita coisa, sabe? Eu não aprendi muito a dizer não. Então, assim, depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, que eu comecei a trabalhar muito isso, porque aqui você tem que falar não para um monte de coisa, Exato, especialmente em trabalho, né? exato, Porque as pessoas te testam, assim. Se você não falar não, você vai ficar com 500 mil coisas nas suas costas. Então, exato. assim, essa coisa de ser muito boazinha me atrapalhou demais em relacionamentos, não só com estrangeiro, no brasileiro também. Então, assim, sempre aceitar tudo, já ir oferecendo tudo assim, ó, fácil, e é igual a sua amiga seguidora falou: o homem ele tem que investir, né? Se a gente Correto. entrega tudo ali de mão beijada, não, a gente não tá fazendo um favor pra ninguém, né? Correto. A síndrome da mulher boazinha. E a Carolina, ela fala o seguinte também: em contrapartida, vejo os homens se adaptando pelo que é mais cômodo, menos trabalhoso e mais barato. Perco o interesse na hora. Realmente, o cara que tá querendo só aproveitar ali, que é cômodo pra ele ficar na casa da sua casa, realmente tira um pouquinho do brilho, daquele interesse, sabe? Tipo assim, do cara te conquistar, de ir atrás, né? Ele querendo ficar ali, vai ver sua rotina, vai ver você arrumando, ainda vocês nem se conhecem. Eu acho que perde mesmo, sim, o É, interesse. Eu acho que tem que ter um certo um mistério no início ainda, assim, para poder um conquistar o outro, sabe? E é concordo. um erro que a Carolina até continua comentando, né? A cultura brasileira de não aprender a dizer não. O brasileiro, em geral, tem essa dificuldade, eu também. Eu vou ser sincera que eu coloquei para mim, Ju, uma resolução para esse ano. Tipo assim, cada ano eu meio que coloco algumas metazinhas. E essa meta que eu coloquei esse ano para mim era aprender a dizer mais não. Não para pessoas que às vezes não é interessante de eu estar na minha vida, não para poder coisas que às vezes eu não posso fazer no momento e ficar bem dizendo não. Porque eu tinha é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, eu estou em progresso. Eu acho que a gente está sempre em progresso. Mas eu tenho, Sim, eu tenho muita facilidade para sempre ajudar o próximo, fazer alguma coisa pro próximo e deixo as minhas prioridades em segundo plano. Então eu estou construindo, reconstruindo isso, colocando eu mais um pouquinho em prioridade. Não significa que eu vou deixar de contribuir para o próximo, as pessoas que são importantes e que é necessário, não. Mas é no sentido tipo, peraí, vai tomar meu tempo? É numa hora que eu tenho que fazer isso? Não. Vamos pensar em outra forma. Dizer não e sentir ok dizendo, é. sabe? Porque, Eu acho que isso é gente, legal. e outra, aqui, especialmente para quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, isso é muito normal. Não faz parte da cultura americana essa dificuldade de dizer não para as coisas. É, E isso é algo para se pensar também. E é, falando de relacionamento, tem que estar preparado para isso, porque a gente vai ouvir coisas assim na cara que normalmente você não ouviria de um brasileiro. Então, assim, correto. tem que estar preparado tanto para ouvir quanto para falar. Exato. Isso eu tive que desenvolver bastante aqui, para dar certo no relacionamento, né? Então, por exemplo, se me pedisse, né, naquela época, alguma coisa para fazer alguma coisa, eu iria, mesmo sem querer, eu iria fazer por quê? Porque primeiro, eu não sei falar não. Segundo, não sabia, né? Segundo, quer agradar. É tudo isso, né? Eu É, acho que essa, no geral, né? No geral, a cultura brasileira, nossa, a gente tem muita dificuldade de desagradar o outro, assim, né? Mas se desagrada a gente mesmo, exato. né? A gente se fere para não ter que ferir a outra pessoa. E aqui não existe isso. Então, assim, né, Exato. pensando ainda em relacionamento, é isso, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Eu acho que se eu pudesse, assim, né, dar uma dica ou uma regra para relacionamento com o americano é seja sincera, speak your mind. Tipo assim, Exato. fala. Fala, Exato. fala, fala. Não esconde. 100% verdade.
que é sucesso. Se der errado, não é porque não era para dar certo mesmo, não foi Exato. porque você falou, não, é porque não era para ser. Agora essa coisa, né, de você ficar maquiando e indo, a hora que você vê, dá errado. Concordo, Ju. E eu concordo, realmente, os americanos em si, eu vou ser sincera que eu admiro. Eles são muito diretos. Eles não pensam muito, não fica florindo a situação, né? Não fica, tipo, passando a mão na cabeça. Não, não dá, eu não posso ir, não quero, eu não vou, eu não gostei. Não tem vergonha. Tipo Aham. assim, nossa, tá bom isso aqui? Por exemplo, se eu oferece alguma coisa, a pessoa comeu, meu marido mesmo, eu já ofereci ele alguns pratos brasileiros, ele comeu. E aí, bom? Não. Por exemplo, a Pois é, né? feijoada, ele não gostou. Ele falou assim: não, não é bom. É, Tipo assim, você comeria de novo? Aí ele falou assim: é uma vez ou outra aí na vida. Tipo, uma vez ou outra se aparecer. Não, não é aquela coisa. Mas ele não preocupou se ia me magoar, se é parte da minha cultura, se é parte de alguma coisa. Não quer nem saber. Mas é sincero. E para algumas pessoas isso pode soar negativo, pode soar às vezes doloroso. Eu já compreendo e entendo. Eu vou ser sincera, eu até prefiro do que às vezes ficar assim dizendo: ah, não, legal, gostei, eu vou ver, ah, vou ver se vai dar. Vamos combinar. A gente combina aí. Não, o americano não. exatamente. Ele vai te falar, tipo assim, não, vamos combinar? Vamos combinar. Vai acontecer em tal dia? Vai acontecer em tal dia. Não tem aquela coisa assim de ficar meio que tentando ser legal ou tentando dar uma resposta suave, com medo de machucar o que a outra pessoa, a outra pessoa vai pensar. Mas na verdade é simplesmente o medo de dizer não. E aí Sim, fica sendo tentando ser legal, o que não é legal. pois é. Eu acho que Se é tem. interessante. É. Perguntas também, né? Como que eles são bem diretos com as perguntas, né? Vai, Super! vai lá, não tem Super! o negócio de, né, jogar verde para colher maduro. Essa é uma dinâmica Não. que não existe. Ou, às vezes, aconteceu quantas e tantas vezes comigo com o Jeff. Eu, naturalmente, vai jogando um verde, né? Aí ele, mas o que que você quer? É, tipo assim, pergunta o que que você quer saber. Tipo assim, né? Aí eu, tipo, vai direto ao ponto, sabe? Porque e aí, né? E é estranho, porque depois de um tempo morando aqui também, a gente vai pegando tanto esse jeito, né? E vai gostando tanto, porque é bem sincero, né? Então, quando a Sim, pessoa fala, você normalmente acredita, né? Porque né, não tem razão para ficar mentindo. Então, assim, correto. eu acho que a gente acaba ficando um pouco assim também, né? Então, assim, eu percebo às vezes que eu mudei bastante também por conta Ou dessa sem dúvida. questão, né? Eu acho que a gente acaba se adaptando no formato. O ambiente que a gente tá, a cultura que a gente tá, nos molda. Uhum, Sem dúvida, isso é um fato. E as pessoas com quem a gente convive molda também, né? O jeito que você convive com seu marido, a personalidade dele, a forma de ver a vida, a forma dele levar as coisas no dia a dia, vai te moldando a sua personalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de responder aos outros. E a mesma coisa uhum, acontece comigo também. A mentalidade do meu marido, a forma com que ele vê as coisas, a forma com que ele trata as coisas, vai me moldando. E molda-se. Mas, honestamente, é uma das qualidades que eu admiro na cultura americana é o fato deles serem diretos ao ponto. E realmente, às vezes, até num primeiro date, vamos falar aqui às vezes de primeiros dates, assim, situações que acontecem, do cara, tipo, meio que querer saber sua ficha inteira, sua história, sua vida. Tipo, o que que você faz? Quanto você ganha? Tipo assim, de perguntas direto. Quanto é que você ganha? O que que é que você faz? Tá. E sua família? O que que ela faz? Seu pai faz o quê? Sua mãe faz o quê? Como é que eles sobrevivem? Eles moram onde? Eles fazem o quê? Tipo assim, isso meio que parece uma entrevista, mas é muito direto. A pessoa não fica assim, tentando
como você falou, jogando verde, né? É, ninguém fica cozinhando ali, Não, né, não e tem que tal. cozinhar, não. Já, É tipo, direto. É direto. Tipo, como é que você sobrevive? Porque eu acho que na cabeça do cara, meio que falando assim dos americanos, né? Ele meio que faz assim um cálculo, né? Que ele sabe, tem noção de como que é o custo de vida. Então ele meio que faz um cálculo a respeito de como é que essa pessoa pode bancar a si mesmo ou se não banca. Ele vai fazer perguntas às vezes super diretas. Assim, verdade. muito diretas mesmo. E e assim, eu acho que a mulher tem que estar preparada para as respostas. Meio que se você vai no encontro com um americano, esteja preparada, para poder, às vezes, responder perguntas que normalmente vão parecer meio que agressivas, meio que tá entrando Meio que um demais na sua ataque, vida. né? Tá Quando, entrando mais na sua vida pessoal, mas sim. não é, é natural. Eu acho que é uma, no meu ponto de vista, você me corrige se você pensa da mesma forma, mas eu acho que é uma forma genuína deles de querer conectar com a pessoa. Sim, sim, sim. Conversando pelo Tinder, quando eu tava aqui, eu usei vários aplicativos, né? Mas no final das contas, o Tinder sempre foi meu favorito. Mas quantas vezes eu vi o rapaz me perguntando, né? Mas você quer casar porque você tá procurando um amor ou você tá interessada em papel, em documentação? Quantas vezes? Isso, tipo assim, natural, sabe? Eu assim, né? Rapaz do céu, tipo, eu quero casar pra casar, né? Mas, nossa, mas você vai perguntar na lata, assim, né? Então, assim, O papel é consequência, você é americano, eu é, sou brasileira, é consequência, né? sim. Mas eu digo assim, eles perguntam. Perguntam. Se passar na cabeça do cara, ele vai soltar. Então, assim, Exato, exato. Passou na cabeça, solta, eles não guardam, não. Isso é verdade. Isso é ainda pura eu ficava verdade. pensando assim, eu falei com coisa, né, que eu acho que chega a ser até engraçado, né? Porque como eles têm essa cultura de honestidade, ele vai lá e te faz uma pergunta dessa, supondo que você vai responder a verdade. No sentido assim, né? Que é óbvio que eu tava procurando um relacionamento mesmo, e como você disse, a documentação é uma consequência. Mas olha só, né? Eu acho interessante mesmo, porque faz essa pergunta esperando, né, que a pessoa seja tão sincera que se fosse o contrário, que se a pessoa realmente estivesse procurando por uma documentação, a pessoa iria ser sincera e falar: estou procurando por documentação. Quando que, né, na nossa cultura aqui, né, a gente sabe que você não vai ficar falando essas coisas, né? Você vai aqui, vai ali, vai ali. Então, assim, eles são tão sinceros, eles é tão normal que eu acho que, né, na cabeça deles pensa que se fosse o caso, a pessoa de fato iria falar, né? É Exatamente. interessante isso, né? E normal. É normal, é normal. É difícil mesmo, a mulher não vai falar assim de cara dessa situação, não. Mas é algo que pode acontecer. Algumas falam, eu me lembro aqui, tem uma querida minha, amiga, que morava aqui na Flórida, hoje ela já mora mais pro norte, próximo de Newark. E assim, o que eu acho muito bacana da história dela, falando aqui bem rapidinho, é o fato que ela sempre ela sabia que o amor ia vir pra ela. Uma hora ia vir, né? Um amor gringo, uma hora ia vir. E sim, ela teve pretendentes, ela teve pessoas que ela conheceu, mas nenhum tinha meio que chamado assim tanto aquela atenção, não. E às vezes homens chegavam pra ela direto e perguntavam essa pergunta nesse sentido, porque ela era muito franca. Eu quero casar e ela falava, e aí eles perguntavam: "Ah, tá, mas qual que é a sua situação aqui nesse país?" Ó, na época, ela veio com visto de turista, mas acabou deixando ele expirar, então ela ficou fora de status, né? Como se diz. E aí ela falava direto: Ó, eu, não, eu tô fora de status, eu tô fora de status imigratório, e a única. Aí ele perguntava: Mas como é que resolve para você poder ficar correto dentro das leis, né? O negócio é só mesmo casando, só casando, só casando. Ela falava na lata, sabe? E Certinho. exato. Ela falava assim na lata, sabe? Alguns deles ficavam meio assim, tipo como se fosse às vezes uma imposição para que o cara oferecesse um casamento, ou falasse em casamento, mas outros não, outros abraçavam. No final das contas, depois
busca dela, ela foi amadurecendo. E quando ela menos esperava, o amor apareceu pra ela. Quando ela assim, tipo, ela falou assim: ah, agora eu tô tranquila, na hora que aparecer, apareceu, eu não tô procurando mais. Tipo assim, ela não tava naquele ar de desesperado. O amor apareceu, uma pessoa que deu super certo. E eles, assim, deu tão certo que o relacionamento, entre o relacionamento e casar, foram tipo 3 meses. Tipo Sim, assim, natural. O amor natural. vem. Aí, o que me deixa muito feliz com essa história é nunca desistir do que você realmente quer, confiar, que as coisas vai vir. A pessoa que está de acordo com o que você quer vai vir na hora certa. Mas e o americano ele rende bem quando você fala às vezes a verdade. Com Eles certeza. recebem, eles aguentam o tranco, eles não ficam se sentindo Aguenta. ofendidos, não. Como se Não, diz, eles não se quebram, não. Eles não é aqueles não. sensíveis, não. Eles são fortes para aguentar a verdade. Pode, às vezes, a verdade doer, bater, mas eles são fortes. Opa. E, e isso é uma coisa muito legal, muito interessante, sabe? História bonita, né? E Sim, para mim foi praticamente a mesma coisa também, Lorena, porque quando eu vim pra cá, eu não queria ficar fora de status. Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Que eu fiz um planejamento para 3 meses, para 6 meses e um ano. Então, eu pensei, né? Eu vou chegar. Eu sabia que eu poderia ficar até um ano e meio, na verdade, com o status de turista renovando, né? Então, eu fiz um planejamento para 3 meses. Eu tá trabalhando, tá morando sozinha, ter o meu carro, meu emprego, tudo. E de fato foi, já começar a ir para dates, né? Então, aí, depois, a partir dos 3 meses, eu comecei a ir para dates e tudo mais, e entra nessa fase, né? Na minha expectativa, eu queria conhecer alguém até 6 meses, alguém para casar, assim, né? Para já começar a desenvolver. Então, no mês 3 dali para frente, eu comecei a ir para encontros e era uma das primeiras coisas que conversava. Era isso, né? O que você tá procurando, né? Relacionamento sério. Aí eu falava, né? Eu tô aqui no país faz 3 meses, né? Mas por quê, né? O que você veio fazer aqui e tal? Eu falei, eu vim procurar um amor. Porque, então, assim, eu sempre também fui muito sincera com relação a isso, né? Falar, minha vida no Brasil tava muito boa. Lógico assim, eu tava super depressiva, mas assim, eu tinha um trabalho, eu tinha minha muito. família, tava tudo certo. A única coisa que eu não tinha no Brasil, que eu vi que não ia chegar de jeito nenhum, era o amor, né? Então, todos os encontros que eu ia, isso era assim, uma das primeiras coisas já. Ela já falava, eu tô procurando alguém pra me casar. Mas assim, mas eu sempre falei também, mas eu não tô aqui por causa dos Estados Unidos. Eu já vim pra cá, eu poderia ter ficado aqui, porque eu fiz o intercâmbio e fui embora pro Brasil. Eu poderia ter ficado se o meu sonho fosse América, né? América que eu digo Estados Unidos da América, né, gente? O país. Se o meu sonho fosse Estados Unidos, eu teria ficado. Eu tive já essa oportunidade, mas eu nunca quis. Então, eu sempre falei isso também nos encontros, né? Fora, eu não sou obcecada pelos Estados Unidos, eu gosto muito daqui, com certeza. É um lugar que eu me sinto bem, mas eu tô procurando um amor, eu tô procurando um casamento. Se a pessoa quiser ir comigo pro Brasil, maravilha. Então, assim, sempre foi muito natural. E eu nunca achei, assim, que ficou um clima nenhuma vez. Todas as vezes, e assim, a gente na nossa simpatia, sabe? Levando, né, tudo assim, e no bom humor, não é verdade? E maravilha. Os que não deram certo foi porque eu não gostei, ou eles não gostaram de alguma coisa também. Mas, de fato, assim, eu não acho que essa informação, né, de dizer que eu tava trabalhando de babá, né, tudo assim, começando uma vida. E olha, isso, eu sempre achei que, inclusive, foi visto com muito bons olhos, porque Que bom! até o Jeff, inclusive, todo mundo fica assim, gente, mas você tá começando uma vida do zero aqui, tipo É, assim, sabe? Eu amo isso, sabe? Como que eles veem a gente assim com tanto valor no sentido assim, que coragem, sabe? que Que coragem. determinação. Então, assim, não tem por que a gente mentir, não tem por que a gente esconder. Não existe nada disso. Muito pelo contrário, sabe? Quem vê isso de uma forma estranha não é a pessoa certa, não é o tipo de pessoa que você está Exato. buscando, né? O tipo de pessoa que eu estava buscando, e até nos encontros que eu ia, né, já foi porque eu já estava, né, meio que já tinha ali uma conexão.
sempre foi muito bem visto a honestidade, a transparência. Então, a gente tem que ir por esse caminho mesmo. Concordo plenamente. A Suzy até fala o seguinte, ó, quanto mais clara você é sobre o que você quer, mais chances você tem de encontrar o que está buscando. Perfeito. Uhum. É isso Exato, mesmo. eu acho que você sendo clara, primeiro você tem que ser clara com você mesma. Não esconder o que você quer e ser clara com a pessoa com quem você está se relacionando. Se essa pessoa estiver alinhada com esses valores, ela vai permanecer. Agora, se ela não estiver alinhada, ela vai sair fora. E aí você continua, mas você não tem que tentar encaixar no valor do outro e esquecer dos seus próprios. Isso é Sim. bem legal, muito legal mesmo. E continuando nessa onda de sinais vermelhos, vamos lá. Aí seria, tá saindo. Primeiro encontro, segundo encontro, já vai para casa. Sinal vermelho ou não? Já nos primeiros encontros e para casa dessa pessoa e começar a dormir, estando, ficando lá nos primeiros encontros. Eu tô falando de coisa bem uma próxima à outra. Não é um relacionamento que tá um bom tempo. Sinal vermelho ou não? Eu acho que é sim, viu? Tem que tomar um cuidado aí também, né? Eu gosto daquela frase que fala: intimidade é um caminho sem volta, Uau, né? Não tem como você ir até certo ponto e depois querer voltar para trás. Então, assim, exato. se no primeiro encontro você deu a mão, no segundo encontro vai, você não pode não querer dar a mão mais, né? Você já deu a mão já. Deu um beijo, né? Foi mais além. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E se você vai para casa da pessoa, né? Tá muito mais já nos primeiros ali, né? É muito fácil de o negócio acelerar rápido. E daí depois não tem como voltar mais, né? Querer impor limites, querer não sei o quê. Não, já foi. Caminho sem volta. Então, assim, pelo que eu percebo, especialmente da cultura americana, é muito importante conhecer primeiro. Né? Você vê que nem beijo praticamente é normal no primeiro encontro, né? É conversar, assim. Eu beijei no Jeff, ele, né, que me pediu um beijo no primeiro encontro. Então, assim, né, não tem muita regra, mas normalmente, né, normalmente, vocês nem beijam no primeiro encontro, né? Porque o que eu tô querendo dizer com isso é assim, porque é muito valorizado conhecer. Então, Sim, o nosso foco, né, Lorena, é sempre pensar em relacionamento, pensando assim, a nossa conversa tá sempre guiando para o casamento, né? exato, Então, exato. assim, se quer se divertir e fazer outras coisas, desde que você tenha a consciência do que você está fazendo, você vai colher o que você tá plantando ali. Se a sua expectativa estiver alinhada, tudo bem. Mas se você estiver focando aqui, né, pro casamento e tudo mais, precisa desenvolver muita conversa. E se já vai direto para casa, vai dar mais chance de ter menos conversa e mais ação, né? Exatamente, esse que é o grande foco, o grande ponto. Eu acho que tira um pouquinho daquela questão, como você mencionou muito bem, que é a fase de se conhecer e ver se os valores estão alinhados. Quando você já parte para os finalmente e ali começa só a ir para casa, acabou. O cara não vai querer levar mais pra sair pra jantar. Ele não vai querer sair pra poder passear. Ele vai querer que você vá lá pra casa dele, que é conveniente, é cômodo. Tá tudo legal, fica aqui, né? Fica aqui, aí aqui a gente faz alguma coisa e na verdade acaba não fazendo é nada. De interessante, acaba não conversando é nada. Porque É verdade. Não é, evolui, né? Fica não evolui, não já evolui. foi até ali, dali não sai mais. Exato, dali fica só ali e não evolui. Eu acho que talvez todas nós já passou por alguma situação assim e o relacionamento não evoluiu. Porque uma coisa é certa, chegar nesse ponto da intimidade não segura homem. Não é a intimidade que vai segurar, não é você estar tendo relações com essa pessoa que vai fazer ele gostar mais de você, que vai fazer ele querer ficar com você, que vai fazer ele querer casar com você. Não vai, não é um relacionamento, gente. É muito.
muito cômodo, muito fácil. Isso você pode criar uma conexão, pode ficar com o cara ali até um determinado tempo, pode às vezes até ser longo, mas é muito difícil de sair daquele ciclo de só estar ali, Sim. tendo ali uma intimidade e ali sair um relacionamento sério ou sair um casamento. É muito difícil de mudar a forma que foi vista, sabe? Então É. é sim um sinal vermelho. Eu não recomendaria nenhuma das meninas sair por aí já nos primeiros encontros, indo para casa dessa pessoa. Dificulte a Ou, vida do homem. é, uma sobre isso, né? Sobre ir pra casa. Ou tomar cuidado, né? Porque, olha Com só, certeza, Ju. tomar cuidado no sentido assim, se for pra casa, lembra da frase: intimidade é um caminho sem volta. Então, não necessariamente também que você vai na casa da pessoa, que você tem que deitar na cama, que você tem que ficar agarradinho ali, entendeu? Eu lembro assim, não demorou muito pro Jeff. O Jeff foi primeiro na minha casa do que eu na casa dele, mas era inverno. A gente se conheceu em janeiro, em Chicago, e tava assim, tava muito frio. E aqui normalmente tem, assim, óbvio que tem lugares abertos, assim, né, mais à noite, mas restaurante fecha cedo, as coisas fecham cedo. Então, assim, eu levei ele pra minha casa, sei lá, acho que foi na segunda semana. Só que, assim, comportado, a gente ficou sentado no sofá, assistindo, né, um filme lá. Então, assim, né, não, Aí, é, Ju, entra é a a mulher questão que vai ditar, né? correto. Eu acho que eu complementaria o que você disse através de saber se posicionar, ok? Se posicionar não Uhum, significa que você precisa ser fácil já, porque está ali no ambiente do cara. Não, se posiciona. Se uhum. posiciona, não. Pode sim ter um momento, às vezes, dentro da residência da pessoa, ou a pessoa ir lá frequentar a sua casa, mas não significa que realmente precisa ir para os finalmente, não. Eu acho Com que certeza. posicionamento é o É, mais importante. É um autorrespeito com você. E essa sim, pessoa vai respeitar. Especialmente, como a gente falou, os americanos são muito diretos, eles respeitam, com eles certeza. não cross the line, eles não vão além da linha que você permitir. Como você mencionou, se você permitir que ele pegue na sua mão, ele vai pegar na sua mão, ele não vai passar daquilo ali, sabe? Se ele passar daquilo ali e você falar não, ele vai parar. Ele tem essa questão de saber É. respeitar os limites que a mulher permite. Até beijo pede, né? Meu Deus do Exato! Olha que céu. fofo! Quando o Jeff me pediu se ele podia me beijar, eu achei a coisa mais brega, assim, né? Mais, tipo, sem graça do mundo, né? Falei, meu Deus do céu. Tipo assim, né? Quebrou todo o clima. É estranho, né? Posso te dar um beijo? Tipo, e a gente tava tão Exato! longe, na verdade, assim, Exato! né? Eu assim, né? Nossa senhora, mas que, né? Aí eu ainda, né? Eu falei assim, né? Falei, pode, né? Aliás, teve, né, eu ainda eu falei assim pra ele, né? Olha só, gente, né? Ai, gente. Falei, beijo não se pede, né? Tipo, isso faz sentido pra brasileiro. Faz Pra ele, sentido ele, brasileiro. ele ficou Não tem. assim. Ele falou assim, claro que pede. Aí entra a questão da diferença culturais, não é tão interessante isso? Porque para eles, eles vão pedir, é tipo assim, ele não quer invadir você, a sua privacidade, ele não vai chegar assim, agarrando você e tentar te beijar, não, sabe? Essa frase é bem típica brasileiro, de brasileira. Pois Beijo não se é. pede, né? É, E olha, pode olha dizer, Ju. só. Lorena, a gente falando de red flags e tem coisas que a gente pensa que é uma red flag, né? Que é o contrário, né? Essa coisa dessa falta de atitude, às vezes, que aí você, Uau, você pensa que é uma red flag e não é. Assim, ele não uau. tá tão afim de mim, porque ele nem, né, nem me deu um beijo. Ou, né, tipo, ele não tá tão afim de mim, porque, né, ele nem me relou, ou sei lá, sabe? Ou vai pra casa, né? Vamos supor que a pessoa tá com uma expectativa ali, né? De desenvolver alguma coisa mais. E o, dependendo, assim, né? Na maioria, né, dos americanos, eles estão devagar, eles vão fazendo a leitura de você, vai pedindo as coisas, né? Então a gente que tá acostumado com o brasileiro também, que, né, que já chega e já, né, e vai te agarrando e vai, né, não te pede coisa nenhuma.
Meu Deus, não tem nada a ver com isso aqui. Especialmente se for um Juro. americano, americano mesmo, né? Porque às vezes se ele é Correto. meio mexicano, né? Meio europeu, mas o americano em si é devagar, tipo O assim, né? americano Então, tradicional. Eu gosto de dizer uhum, que é o americano tradicional. Isso que você disse é um fato, porque eu recebo algumas meninas, atendo algumas pessoas que vêm com esses relatos. Ah, eu tô achando ele tão frio, tô achando ele tão distante, ele parece seco, ele parece isso, ele parece aquilo. O fato das vezes ele não expressar as emoções na medida que você espera, não significa que ele não tem amor, não significa que ele não tem sentimento, não significa que ele não tá gostando. Às vezes ele vai mostrar através das atitudes, ele não vai mostrar através das ações, sabe? Aí a pessoa acha que se ele tá sendo meio seco, tá sendo meio frio, é um sinal vermelho, ele não gosta de mim, isso é uma insegurança. Eu acho que até por isso que é importante a gente falar disso para quebrar alguns mitos e uns tabus. Não significa que ele não goste se ele tá sendo seco. Às vezes, como você disse super bem, ele tá fazendo uma leitura sobre você, o que que pode, o que que não pode. E à medida que ele ganha mais confiança a respeito de você, acabou, ele vai se abrir, ele vai fazer de tudo para poder estar mais perto, ele vai fazer de tudo para estar do seu lado. Ele vai fazer de tudo para poder fazer você feliz, né? E quando ele consegue entender o que que você gosta, ele vai trazer mais das coisas que você gosta. Ele vai exatamente. procurar, tipo, soluções para coisas pequenas que você acha que é um problema, sabe? Ele vai Uhum, achar, peraí, para ela isso é um problema, mas para mim isso não é. Ele vai resolver, vai encontrar uma solução. Então, às vezes, ele vai mostrar muito no ato. Eu tenho uma impressão, não sei se você concorda comigo, mas, em geral, não é todos, né? Os americanos eles têm muito uma linguagem de atos de serviços, de fazer, de mostrar, de pegar e fazer, do que às vezes com palavras, uhum, concordo. sabe? Ele vai fazer, eu acho que até por isso que nos Estados Unidos tem tanta essa cultura do faça você mesmo, né? Uhum, Tanto em coisa você mesma pega e monta, o homem pega e resolve coisas dentro de casa. Se tem que, sei lá, quebrar uma parede, ele mesmo quebra a parede, tem que pintar a parede, ele vai lá e pinta, sabe? uhum, Faça muito você mesmo. E isso se aplica até um certo ponto nos relacionamentos. Eles vão procurar mostrar através de fazendo, não às vezes uhum, com palavras, né? é verdade. Fazendo, levando, estando ali, dando atenção, resolvendo alguma coisa. É meio que nesse jeito, sabe? Aí a Carol, ela fala assim: acho lindo o homem respeitador e com cautela. O homem brasileiro é muito mais de falar, mas de fazer quase nada. Sem comentários. Mas a verdade é gostoso. Eu acho que a mulher se sente tão segura e protegida quando está perto de um homem que ela vê que é um respeito, que ele vai com cautela, sabe? Sim, pode parecer um pouquinho estranho, como você mencionou, o cara chegar e pedir você, posso te beijar? Sim, pode aparecer no início, assim, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir, então a resposta da gente na cabeça, assim, o que que eu falo, né? Mas eu quero. Ah, mas se eu falar que eu quero, o que que ele vai achar? E se eu falar que eu não quero, ele vai achar que eu não tô interessada nele. Rola um certo dilema, né? Na nossa mente. Porém, é muito bonitinho de ver o respeito, o cautela, a cautela do cara pra saber se pode se aproximar, se tocar os seus lábios, É, sabe? E é bacana esse lado respeitador, sem agressividade, sim. sem se impor, deixando as coisas acontecer naturalmente. É, é estranho pra gente, especialmente pra quem, né, viveu bastante no Brasil. Eu vim pra cá com 33 anos, né? Então, assim, eu tive vários namorados, eu tive bastante experiência, né, com relacionamentos no Brasil. Então, assim, a hora que você vem pra cá e você vê essa dinâmica, é chocante. É É. muito diferente. Eu não tenho problema nenhum de dizer, até porque eu brinco com o Jeff aqui, né, sobre isso. Assim, eu falo que eu tive a impressão que ele fosse gay. Olha só, olha as ideias. Não, dos primeiros encontros. Por quê? Mas por quê, gente? É óbvio. Ele, assim, todo educado, todo assim, sabe? Sabia de comida, de tudo, de vinho, sabe assim, eu só tinha lidado com pessoas assim no Brasil.
que fosse gay até hoje, que tipo assim, que tinha aquela conexão, que ouvia e que falava e que valorizava e que sabe, gentil demais e educado demais e intelectual e tudo. Tipo assim, nas caixas da minha cabeça, ele só cabia na caixa gay só. Aí eu falei, gente, não é possível, sabe? Só que, né? Mas aí é que tá. Eu falei, não, gente, calma, né? Até porque as referências. Ah, e outra coisa. Não sei se cortou a internet um pouquinho. Não, Ah, tá tá. ok. E quando eu tinha feito intercâmbio aqui nos Estados Unidos, antes, né, que eu morei aqui, eu morei com uma família americana. E o americano, porque assim, né, aquele intercâmbio de au pair, que a gente cuida das crianças e mora com a família. E o pai das crianças não era desse tipo, ele era militar, sabe? Muito assim, rígido, sabe? Meio que, né, meio, sabe assim, grosseiro, que fala as coisas assim, né, bem meio que sem jeito, que se você falar um negócio, né, ele, tipo assim, que se dane, sabe? Tipo, e eu tô acostumada com esse tipo de homem, né? Esses homens assim, que sabe, que vive quase que. Eu sou uma pessoa sensível, sabe? Eu sou uma pessoa sentimental. Com Então, assim, certeza. então, vira e mexe, alguém me magoava um pouco. E alguns maridos de amigas minhas também tinha também esse perfil. Então, quando eu conheci o Jeff, que ele não era desse jeito, ele não é um cara assim, todo do esporte, sabe? Ele é mais assim, ele tem outra pegada, sabe? E para mim não fazia sentido aquilo, porque eu nunca tinha conhecido alguém assim, né? Então, de novo, era a red flag ao contrário. Ao Eu contrário. tava achando que era uma red flag, mas não era. Na verdade, era tudo que eu precisava na minha vida. De um homem calmo, né? De um homem que não fica me dando gatilho, sabe? Que fica bravo, que fala rude, arrogante, sabe? Ele não... E para mim, eu tinha um pouco essa impressão que o homem tinha que ser arrogante, sabe? Ele tinha, né, que ser essa coisa. E tanto que, assim, eu sempre tive muitos amigos gays no Brasil, né? Nossa, assim, Uhum. amizades que eu pensava, gente, eu queria alguém assim. Hora que eu encontrei ele, falei, rapaz, falei, mas será que gosta de mulher mesmo? Não é possível, né? Aí foi indo, eu vi que não tem nada a ver com gay, né? Pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. Mas a personalidade, né? E essa gentileza, esse excesso de gentileza, excesso de educação, excesso de dedos, assim, né, pra aproximar, que me parecia uma red flag. E no fim não era, né? Olha que Então. legal, Ju, que você quebrou uma crença, você quebrou um padrão, né? De achar que o homem tinha que ser aquele perfil agressivo, ou talvez vamos dizer, nomear meio que machista, que é aquela coisa assim de ser Macho Man ali, machista. né? Exato, quebrou meio que esse padrão e encontrou a pessoa certa que alinha, que tipo que te abraça, porque realmente quando você tá com uma pessoa assim, às vezes não só além de ficar ativando os gatilhos desnecessários, gatilhos mentais, você acaba meio que se escondendo, você vai se criando uma casca, você vai se diminuindo porque você fica assim, medo de falar, medo de se aproximar, medo de expressar a sua verdade, do que ele vai pensar, o que ele vai achar, se ele vai concordar, se ele não vai concordar. Então você fica meio que aquele medo, vivendo com medo, sempre pisando nos ovos. O que será que esse cara vai dizer? O que ele vai pensar? Exatamente. O que não é saudável para nenhum tipo de relacionamento. De maneira nenhuma. Por isso, de novo, quanto mais a mulher está alinhada e confia nela, no poder divino, o universo traz a pessoa certa que encaixa. Encaixa almas, encaixa relacionamento, encaixa pessoas a viver de uma forma feliz, saudável, sem estresse. Porque é possível. Muito, mas muito possível mesmo. E aí, eu vou ler uma mensagem que a Carol deixou aqui mais cedo, que eu queria comentar sobre, e a gente pode conversar rapidinho, que é o seguinte: o turco-americano sempre me chama para encontrar, mas nunca se oferece de pagar a passagem aérea.
Carol, acho que você mencionou uma vez a respeito disso comigo, de estar conversando com uma pessoa e ele fala para poder se encontrar, mas não oferece para poder, tipo, comprar passagem aérea ou não. Tá, antes de eu comentar sobre isso, eu vou perguntar para você, Ju, o que que você acha? É um sinal vermelho? No sentido assim, você acredita que primeiro o cara tem que ir te encontrar ou a mulher que deveria encontrá-lo no país dele? Imaginando uma situação que essa mulher pode ir para o país dele, tá tudo certo, né? Qual que seria o cenário ideal na sua opinião? Ele encontrar ela primeiro ou ah, ou ela ir lá no país dele para poder se encontrar? Eu sempre penso na segurança, né? A gente conversou sobre isso na outra live. Eu acho que por questão de segurança, era melhor que ele viesse primeiro, porque é óbvio, né, que pensando nos piores cenários, tudo de ruim ainda pode acontecer, né, a hora que ela for. Mas querendo ou não, você já viu a pessoa, assim, né? Você já sabe, você já tem impressões ali, né? Você sabe se você, pelo menos fisicamente, gostou, né? Você vê a pessoa, como que ela reage num país diferente ali, se ela tem paciência ou não, né? Se é uma pessoa, né, que como que a pessoa trata a sua família e tudo mais. Então, assim, eu acredito que é mais seguro, né? Talvez ele antes. Agora sim, se a pessoa consegue ir também para o país do outro, mas conhece alguém lá, né? No sentido assim, ó, eu vou, né? Mas eu vou ficar ali na casa da minha amiga, ou então, né? Eu vou ficar nessa área que eu tenho conhecidos, né? Que tem uma rede de suporte. Aí é outro cenário. Mas igual um rapaz da Turquia, por exemplo, né? Que é um espaço ali geográfico, né? Que a gente tem, que a gente não tem tanto conhecimento, né? Correto. Querendo ou não, aqui a cultura americana ainda a gente conhece muito, né? De filmes, de coisa e tal. Agora sim, por exemplo, se fosse eu aposto que tem um monte de coisa que acontece na Turquia que eu não faço nem ideia, né? De Correto. leis, de governos, de tudo. Eu não conheço ninguém lá. Então, assim, nesse caso, se fosse eu preferiria que ele viesse primeiro. E aí, Correto. depois disso, né, sentir e analisar. Mas a questão de pagar para ir, eu concordo que seria nesse ponto específico, eu acho que se a pessoa quer ver, ela pode muito bem pagar para você ir, sim. Mas, né, tem que tomar muito, muito cuidado, né? Se você tá Com conversando certeza. com alguém da Turquia, melhor que você faz é entender o máximo possível da cultura daquele país, da política, né, dos riscos que você pode ter indo para lá, para já se antecipar, né? Sim, o ideal é que essa pessoa vai primeiro a conhecer ela no país dela, sem dúvida. Agora, outra coisa também que eu achei interessante, como ela mencionou, é que é aquela conversa, tipo assim, fiada e não leva a nada. Fica lá, vem pra cá. É tipo assim, da boca pra fora às vezes, sabe? Não tá colocando realmente intenção. Porque se o cara realmente quer que a mulher vá, ele vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que poderia até dizer que é um red flag, um sinal vermelho para ficar atenta. Se ele tá, falou mais de uma, falou duas, falou três, mas não tá oferecendo a passagem, É, não tá fazendo nada para poder acontecer, ele talvez não esteja com uma real intenção pois que é. você vá. Você fala, tipo, se ele falar assim, olha, é, nossa, vai ser tão legal de você vir aqui. Me fala qual a data que você pode vir, ou qual mês que você pode vir. Tá, beleza. Então eu vou comprar aqui a passagem. Me passa, ou eu vou te mandar o dinheiro e você compra a passagem se você se sente mais confortável. Sabe? Ele tem que mostrar alguma determinada É, ação, tomar um passo, do que ficar só falando. Porque falar, todo mundo fala, né? Mas assim, são promessas ao vento. Se pois o é. cara realmente está interessado, ele vai fazer alguma coisa. No Vai. caso, não sei quantas vezes que ele já ofereceu para ela esses dois. Se ele foi mais de duas, foi três vezes e nunca tomou nenhuma atitude, eu acho que é da boca para fora. Ele tá falando isso só mesmo para Sim. manter a mulher. É meio que um hook para ficar mantendo a mulher, para manter a conversa com aquela ilusão que não, vem para cá, mas vem para cá e não faz nada. Então, assim, Pois é. talvez seja interessante considerar se vale a pena continuar ou não, porque talvez as palavras sem ações corretas não valem nada. Eu acho que É, as ações até valem mais do que as palavras, com né? certeza. Me fez lembrar de um caso que eu tava lendo aqui, né, que esse turco ele tá nos Estados Unidos, né? Então, assim, Ok, entendi. Agora, é. perdão.
Eu que falei também, né, de conhecer o país dele e tudo mais. Então, né, se você tiver visto, né, e tudo mais, e conhecer alguém, né, na cidade que ele mora, eu acredito também, né, que com certeza, se ele pagar, aproveita, né, desde que, né, de novo, cuidado. A mesma coisa que a gente estava falando quando o rapaz vai até a gente, né, de não ficar na casa e tudo mais, eu acredito que seria o mesmo cuidado também. No sentido assim, né? Que se a pessoa oferece pagar uma viagem pra você vir aqui para os Estados Unidos pra conhecer, mas você quer ficar num hotel. Aí, tipo assim, nossa, mas né, eu vou falar isso. Vai falar isso Ai, sim. tem que ser clara. Tem que Sim, ser por quê? totalmente clara. Né? E o Primeiro que eles. ideal, Pode pode falar. falar, querido. Pode Falar assim, continuar seu eu nem raciocínio. acho que eles vão achar estranho. Primeiro que um americano normal da cabeça não vai achar estranho de você falar que quer ficar num hotel para sua segurança e para, sabe? Não vai. Qualquer americano normal da cabeça vai achar isso super normal, né? E aí, por aí já é um sinal também. Se a pessoa insistir, falar, não, mas eu quero que você fique aqui, eu quero que você fique aqui, ó, red flags, né? Aí, ó, sinais, sinais, sinais. Porque a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente louca no mundo. Então, Ah, com assim, não certeza. dá pra ficar arriscando tanto, não. Então, Com assim, né, quer certeza. vir pra cá? Você pode ficar na casa de alguém pra facilitar? Fica, mas não vai direto ficar na casa do cara, não. E eu queria aproveitar, Lore, eu não sei se você vai comentar alguma coisa sobre isso, mas eu lembrei de uma história que eu Por queria. favor. Eu tenho uma colega, né, uma amiga aqui nos Estados Unidos, que a história dela é um exemplo, assim, né? Ela conheceu o americano pela internet, né? Ela no Brasil, com filho também, só pra ver assim, né? Que é uma história bem, como se diz, uma pessoa bem normal, né? No sentido assim, né? Já quase na casa dos 30 que tinha um filho e tal, conheceu o americano na internet, começou a conversar. Não lembro exatamente quanto tempo depois, mas ele foi até o Brasil para conhecer ela. Foi pro Ok. Brasil, conheceu, né? Conheceu a família, tudo mais. Daí a pouco, né, voltou para os Estados Unidos, ó, o rapaz de novo no Brasil, porque ela não tinha visto, né, e tudo mais. Mas eu não sei quantas vezes que ele foi pro Brasil. E assim, e a gente não tá falando assim absolutamente de um americano cheio da grana, não. Mas ele tava assim, ó, tudo que ele ganhava, ele começou a investir para ir até ela Não. para conhecer a mulher. E assim, eu lembro que ela falou que teve uma vez que ele voou, ele ficou assim, né, entre sábado e domingo viajando, ele voou, tipo, não sei quantas horas para ficar, tipo, 12 horas com ela só. Então, Ah, assim, daí a gente vê. E o resultado disso tudo, né? Hoje ela tá aqui com ele, casada, eles têm uma filhinha. Então, assim, você vê que a pessoa, quando ela quer, ela faz. Não, quanto, não importa a dificuldade que apareça, a pessoa vai achar o caminho até você. Então, assim. Infelizmente, né, tem pessoas que a gente vai gastar tempo conversando e que não vai virar nada. exato. Aconteceu com a Lorena, aconteceu comigo. E acontece com todo mundo. E é mais uma história para contar. Mas aquele que é para ser, vai fazer acontecer. A pessoa não vai. Se ela, Vai, se ela vê, vai. se ela vê o potencial de esposa em você, ele vai colocar ação, ele vai investir. Vai, vai. O homem, quando ele tá interessado, ele não mede esforços. Você me falou aí, eu me lembro uma das viagens que eu fui no Brasil, retornando para do Brasil, retornando para a Flórida, eu sentei de um lado de um americano. E esse americano tava falando para mim que ele casaram, né, no Brasil, a esposa dele era uma brasileira, e ele abriu o passaporte falando assim, mostrando para mim, já estive no Brasil umas 12 vezes, eles estão Carinho. um relacionamento à distância, sabe? E aí ele tá meio que aguardando os papéis, o processo e tal. Ele até me contou meio que a história um pouquinho, mas assim, ele não media esforços, ele falou assim, eu não... ele ainda até brincou, assim, nossa, eu vou no Brasil por causa dela, porque assim, eu não gosto nem de café da manhã, tô morrendo de vontade de comer bacon. Aí eu morri de rir dele, falou assim, nossa, eu confesso a você que eu também adoro o café da manhã americano. Eu acho que já não costumo mais, não. Mas assim, ele faz o esforço, ele não acha ruim, sabe? E, enfim, o cara, quando ele quer, ele faz acontecer sim. E aí, só para poder concluir que a gente estava falando
da Carol, que deixou a mensagem aqui a respeito desse turco-americano, né? Ela menciona aqui que nós já nos vimos pessoalmente 2 vezes em Miami, quando eu estava lá. Então, tipo assim, se você tá aqui, eu acho que eu vejo o seguinte, assim, que esse cara tá querendo comodidade. Se você estiver aqui, ele vai sair para poder encontrar com você. Mas às vezes ele não tá querendo, tipo, meio que investir para trazer você para aqui. Ele não quer compromisso de verdade, não, sabe? Então, se você estiver por aqui, é conveniente, beleza, ele vai sair. Então, meio que faz um teste, vê se ele realmente está interessado. Se ele estiver interessado, ele vai colocar uma data, ele vai arcar com todas as despesas, mas você deixa bem claro também que é sem expectativa nenhuma. Tipo assim, a gente sai, se encontra, mas você vem também para poder aproveitar. Acho que não vale a pena você ficar contando que ele vai fazer alguma coisa mesmo, não. Porque, como a gente mencionou aqui, se ele quisesse, ele já tinha feito. É Já tinha verdade. feito, sim. E ela ainda comentou, né, ó, que ela não gostou dos hábitos dele, situações que aconteceram aí. Pois é, Carol, é isso. A gente, a gente tem que ter esse poder, né, de falar assim, não é bom pra mim. Então, às vezes é até interessante, às vezes quebrar ciclo. Pra que ficar pelejando com uma pessoa que não quer mais? Que não tá, já deu todos os sinais que ele não tá 100% do lado dela, não tá querendo investir ela em jeito nenhum. Não tá investindo na passagem, não tá investindo tempo, não foi legal pra ela. Então é melhor você reconsiderar e tocar pra frente, procurar uma outra pessoa que tá mais alinhada. Eu acho que às Sim, vezes a gente tem que tirar o velho do nosso campo vibracional, tirar aquelas pessoas que não tá construindo nada, não tá levando a lugar nenhum, para que o universo traga pra você o novo. Traga aquela pessoa que tá alinhada. Às vezes você tá com uma boa intenção, já pediu, já falou com Deus as suas prioridades, o que que tá no seu coração, Deus já ouviu. Mas às vezes ele tá falando, minha filha, para de ficar dando atenção a esse cara, para de ficar mandando mensagem, de conversando, de achar que vai dando certo, sabe? De achar que só ele é a única opção que você tem por aqui. Olha, o universo pode te surpreender quando você deixa para trás o velho, ele abre para o novo. Quando a gente se permite, tem que às verdade. vezes falar, não, isso não é para mim. E entra tudo que resume o que a gente conversou, saber dizer não, sabe? Não, se você viu que não encaixa nos seus valores, não encaixa o que você está buscando, viu que tá enrolando, você sentiu que tem uma coisa errada. Olha, a mulher, além dela ser muito positiva, ela tem um feeling, ela tem uma intuição. Escuta É, mais essa voz da sua intuição. Você sentiu errado, você falou que não sentiu bem com os hábitos, não viu legal, não bateu, não persiste. tenha Não tá coragem mesmo. de não gastar o tempo, de não preencher o espaço, né, que não é dessa Exato. pessoa. Eu, ainda, né, sobre o assunto de red flags e sobre isso também, antes de eu conhecer o Jeff, eu tive um relacionamento aqui de um mês, talvez, foi coisa rápida, mas que foi muito intenso, vamos dizer assim, né? Eu comecei a conversar com esse rapaz na internet e a gente se deu muito bem mesmo. Aí a gente se encontrou, foi um primeiro encontro perfeito, foi maravilhoso, assim, né? Aquela conexão, aquela coisa. A gente fez uma atividade super legal lá perto de onde eu morava, tinha um labirinto, o maior labirinto de milho do mundo. A gente foi pra lá e, né, entrou nesse labirinto e era uma fazenda e era outono, tava aquele, né, as árvores, tudo vermelho, aquela coisa linda. A gente assistiu corrida de porco, enfim, nossa, foi super, assim, especial. Eu tava amando. Eu falei, nossa, se ele era lindo, meu Deus do céu, pensa assim, né? Socorro. Aí, e aquela coisa, né? Ele super afim de mim, eu super afim dele, eu achando. E foi. Aí depois a gente não nem beijou, né, nesse primeiro encontro. Depois continuamos conversando, né? Já fui pra minha casa, ele foi pra dele. E, nossa, adorei te conhecer, né? Tal, dadadã, ok. Aí vamos se ver de novo, então, né? Aí combinamos outro encontro e foi indo, assim. A gente começou a se ver 2 vezes por semana, o negócio foi evoluindo. E tava dando muito certo. Eu fui pra casa dele, ele foi pra minha casa. Eu tava já assim, construindo assim um sentimento grande por ele. E eu via também que tava alinhado. Só que, red flags. Hum. Ele já tinha se casado antes. Ele não tinha filhos, mas ele era separado. Então, assim, eu perguntei pra ele, né? Eu falei: "Você quer casar de novo, né? Você se vê
casando novamente? Aí ele falou: sim, me vejo casando novamente, mas eu não tô com pressa, né? Então, Ok. assim, não é algo que eu tô buscando agora, né? Um casamento imediato. Eu me vejo casando, mas eu não tô com pressa. Tá. Então, assim, né? Eu tava com pressa. Mas mas pensei, mas pelo menos ele se vê casando, né? Então vamos analisar. Aí uma outra coisa. Ele era ex-soldado, assim, né? Ele foi para guerras aí e tal, Uhum. né? Não trabalha com isso mais, mas ele precisava de muito tempo também sozinho, sabe? Ele tinha essas questões assim também, né? Não sei se depressão, acho que não depressão, mas ele precisa de tempo sozinho, sabe? Ele gosta, né, de ter o tempo dele, de sair, fazer. Ele ama fazer trilha. Então, assim, sabe? Sair sozinho, fazer coisas sozinho. E aquilo pra mim, assim, quer dizer, de novo, eu não acho que tem nada de errado com isso. Só que eu tava buscando uma pessoa pra estar junto o tempo todo, praticamente, porque aqui a gente não tem família, né? A gente tá, né, como se diz, tem amigos, mas não tá se vendo toda hora. Então, assim, eu comecei a ver esse tipo de coisa, né? Eu vi, porque aí chegou um final de semana, né, que ele falou que não, não, eu quero ficar sozinha esse final de semana. Eu assim, né? Falei, meu Deus, como assim, né? Eu não vi a hora, né, pra ficar com ele. Eu falei, mas tá acontecendo uma coisa? Essa hora, não, eu só quero ficar sozinha. Aí eu assim, né? Falei, caramba, né? Nossa, que coisa, né? E isso eu fui analisando, né? Aí depois passou outro final de semana, a gente se viu, conversou, né, tal, e ele começou a explicar, e nisso, né, a gente vai conversando e foi vendo. E assim, só que eu tava gostando dele demais, sabe? Eu via que ele tava gostando de mim também. Só que eu falei, cara, isso não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo porque eu trabalho, eu tava num serviço horrível, sabe? Me matando de trabalhar, tava com uma vida assim, super complicada, triste, sabe? Triste na época. Então, assim, eu queria ter eu tava gostando dele pra caramba. Eu queria, assim, ficar com ele, tá entendendo? E aí vem ele e fala que ele quer ficar sozinho. Eu falei, isso não vai dar certo, tá entendendo? Não acho que tem nada de errado com ele. Tipo assim, que ele tá no direito dele de tudo, mas não é isso que eu tô procurando. E aí, no final das contas, eu senti. Ah, e outra coisa também. Ele era absolutamente viciado em que é? Futebol ou é um time específico. Não vou nem falar aqui muito não, vai. Eu tenho ele no Instagram, inclusive. Jeff sabe, tem muitas essas coisas assim também, né? De que a gente continua, né, mantendo as pessoas assim, é, tudo com respeito, claro, né? Mas enfim, ele é obcecado por um time X lá, né? Do Sport X também. E teve um dia que o time perdeu e aí ele parou, ele sumiu. Ele não ficou, eu mandei mensagem, ele não respondeu, sabe? Passou mais no outro dia. Aí naquela noite falei, cara, eu não admito um negócio desse. Tipo, se a pessoa ficar sem me responder, porque eu falei pra ele, eu falei, eu tô preocupada com você, né? O que que tá acontecendo? Aí ele apareceu, tipo, sei lá, no outro dia, ou não sei. Ele falou, olha, desculpa, mas quando o time X perde, eu fico mal, sabe? Então, assim, ele tinha essa combinação de coisas, assim, né? De traumas que ele trazia com ele, de guerra, do casamento anterior. E esse time, pra ele, é uma coisa, assim, muito grande, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas, né? Então, né, o time perde e aí a pessoa some, enfim. O que eu quero dizer foram essas três coisas, né? Eu vi que esse time tava, era uma coisa complicada ali que não tava dando certo comigo. Eu vi que ele precisava de muito tempo para ele sozinho também e que ele não tava com pressa para casar. E que por mais que eu tava gostando muito dele, porque ele era um homem muito gente boa mesmo, sabe? Muito honesto, com todas as qualidades que a gente procura numa pessoa. Eu falei, não vai dar. Aí assim, Exato. triste. Você sentiu, você ouviu a voz do seu coração que não daria. Uhum, Mesmo contra a sua vontade, que na cabeça das mulheres às vezes existe aquele desejo de tentar dar certo, mas você já começou a apresentar coisa que não estava alinhado com seus valores. Você não estava se sentindo exatamente. confortável com a situação do tipo, no final de semana ele preferir ficar sozinho do que passar na sua companhia.
sabe? Por motivo Exatamente. nenhum. E imagina, o campeonato acontece o ano inteiro, né? Não o ano inteiro, tem a temporada, né? De jogos. Imagina, esse homem seria um estresse atrás de estresse na temporada de jogos. Porque, assim, o time nunca é imprevisível. A gente não sabe se aquele esporte vai dar bem, se aquele time vai dar bem. E aí o cara se deixa levar pelas emoções dele, a ponto de não saber controlar, não querer conversar com ninguém, porque se o time perde, isso são coisas que ele precisa trabalhar, é individual, mas que livramento, Ju. Foi uma benção de você ter compreendido e Pois é, pensado assim, peraí, isso não é pra mim, né? pois Isso não é. é pra mim. Olha, vou ser bem sincera, se eu tivesse tempo, sabe? Vamos supor que se a gente estivesse no Brasil ali, nós dois, assim, né? Eu poderia até ter levado mais, porque eu vi grandes qualidades nele, sabe? Tinha muita coisa ali que realmente estava muito alinhado com o que eu estava buscando. Mas essa combinação de desses três red flags, plus, né? Mais o que eu tava buscando precisava ser também assim, ó. Falei, cara, não é o que eu tô buscando aqui. Pelo tempo que eu tenho, não. Eu não vou gastar tempo aqui, mas eu vou tentar outra coisa. E isso foi em outubro, novembro. A gente terminou e eu falei pra ele, né? Falei, olha, não, eu gosto de você, falei, mas não vai dar pra continuar. E ele falou assim: eu também gosto muito de você, eu queria continuar, mas eu entendo e eu respeito. E ainda eu fiquei tão assim, ele falou assim, ainda ele falou, eu espero de coração que você encontre alguém que faça você se sentir em casa aqui nos Estados Unidos. Aham. Ai, gente, nossa, aí eu assim, ai, meu Deus. Quero até uma lágrima. Mas foi bonito dele de Mas será que eu compreender, tô fazendo a Ju. coisa certa? Não, foi respeitar. Ele respeitou, tipo assim, eu não vou te prender a mim. Vai viver. Eu sei que você quer. Ele teve clareza, sabe? E às vezes é até difícil pro cara admitir isso, porque sim, ele tinha sentimentos por você, mas ele percebeu, peraí, eu não vou prender essa mulher. E é o Com legal, Ju, que certeza. pode ser que talvez até a experiência que ele teve no casamento anterior fez ele ter clareza que ele não precisa prender ninguém, né? Tipo assim, Muito bem dito, exato. Lorena. Exato, ele tipo Aham, teve compreensão. Peraí, eu já tive, passei por um casamento. Talvez ele compreendeu que era importante para a mulher viver essa fase disso, sabe? Então foi respeitador da parte dele. E foi. que bom que saiu leve. Você teve coragem de falar a sua verdade, manter na verdade que você estava buscando, e ele deixou você ir sem pressão, sem controle, Pois sem é, aquela exigência. Não, não. é. Ótimo, isso é uma E benção, olha Ju. só, né, que foi porque a gente terminou ali, né, comecinho de novembro. Eu passei o final de ano, assim, né, com aquela coisa, porque aí eu fui para outros encontros e não tava dando nada certo. Vira e mexe, eu lembrava dele, falava, gente, mas será que eu Uau. fiz a coisa certa? E não, mas não demorou muito. Em janeiro eu conheci o Jeff. E aí, assim, né, falei, gente, graças a Deus que eu terminei com ele. Porque Exato. por mais né, que foi aquela coisa, e pra você ver, né, também as red flags e essas questões, né, com ele tava dando tudo muito certo, né, eu gosto, eu conto muito essa história, né, para os amigos e tal, porque de fato ele é um homem muito bom. Só que, mas ele me gerava uma certa ansiedade, porque ele demorava para responder, tinha hora que ele Uau. sumia, sabe? Então, assim, tinha hora que ele queria ficar sozinho. Então, assim, eu não sabia. A gente não combinava direito, assim, se a gente começou a se ver todo final de semana, mas não tinha muita clareza, sabe? Então eu tava sempre assim, né? Tipo, né? Nossa, será que eu vou ver Ansiosa. ele? Será que isso? Será que aquilo? E aí, a hora que eu conheci o Jeff, foi assim, paz, sabe? Foi, Uau. eu lembro que eu tava fazendo terapia na época, né? E eu falei pra terapeuta, eu falei, mas tá estranho isso. Falei, tá muito sossegado, tipo assim, eu não tô, sabe? Eu já sei, ele já falou tudo que quer, tudo que não quer, tá tudo alinhado, tá tudo certo. Falei, parece que tá faltando alguma coisa ali, né? Aí ela falou, Juliana, você teve tanto relacionamento conturbado que você não sabe nem reconhecer mais o que é bom. Ela falou, é Uau. isso, é paz. Você Uau. tá vivendo a coisa certa agora, né? Eu falei, gente, Exato. Exato. E Ju,
Você tocou num ponto interessante que às vezes algumas meninas não fazem, esquecem de que é se cuidar de si mesmo e uma terapia ajuda, porque gera uma certa ansiedade. Você tinha seus planos que você criou meio que um planejamento, então rolava uma ansiedade. Imagina também a frustração de ir em encontros que não estava dando certo e fazia você pensar: será que eu volto atrás? Será que eu volto, dou uma chance para aquele lá? Será? Será? Sim, Ficava aquela coisinha martelando na cabeça, porque você via que o seu tempo, o relógio estava batendo ali no seu tempo, a sua prioridade, você não estava vendo meio que a coisa acontecer. Mas assim, você ter investido em terapia durante esse tempo, meio que fez você refletir. E aí, sim, quando você reflete e acalma um pouquinho, o universo vai lá e fala: peraí, que eu vou te apresentar. Não desiste, não, tá chegando pra você. E aí traz pra você essa pessoa maravilhosa que tem tudo o que você precisava. Eu acho que é uma exatamente. excelente forma de concluir essa conversa, Ju. Fechar com chave de ouro. Eu acho que você disse exatamente a coisa mais linda, de novo, de não desistir de si mesma, dos seus próprios objetivos, escutar um pouco mais a sua voz do seu coração, sabe? A gente poderia ficar aqui falando de coisas a respeito de red flags na internet, o que que é certo, o que que é errado, mas eu acho que a mulher tem um feeling, tá? Ela tem que saber, tipo, olhar para aquele dentro de si, escutar aquela voz do coração que tá te falando. Se você sentiu desconforto, se você tá sentindo ansiedade, igual você disse, você sentia ansiedade. Não era uma coisa que era na paz. Era assim, será que eu vou ver ele nesse final de semana? Aí ficava na esperança, assim, de que hora que ele vai me mandar mensagem? Ele não me mandou, não falou Exatamente. nada. Que hora, ou quando, que a gente vai fazer? Você ficava assim meio que à mercê dele. Quando ele puder, né? Ele tiver de bom humor, tá na boa aí, hoje eu tô bem, Exatamente. então a gente vai, sai, faz alguma coisa, mas estava gerando ansiedade. E o nosso natural não é assim, de viver uma Não. pessoa ansiosa, de se sentir desconfortável. Isso não é natural. Então, Uhum. exige muitas das vezes, que eu quero dizer é audácia, coragem de dizer não, sabe? É, pelo um falso sim, e ter coragem de seguir em frente, que o universo apresenta pessoas certas, Sim, sim. Então, eu quero que você deixe a sua mensagem final para a gente poder coroar essa conversa gostosa que foi cheia de insights. E verdade. respondendo aqui a Dayana, eu sei que você chegou atrasada, minha linda menina, cheguei atrasada. Vai ficar gravada? Vai Vai. sim. Vai ficar gravadinha para vocês. E é claro que vocês são muito bem-vindas a também deixar sugestões de temas, de assuntos que a gente pode estar trazendo futuramente. Também é bem-vindas a deixar suas dúvidas ou suas perguntas e interagir conosco, porque a gente está aqui disponível e também pensando em você. Tudo aqui é pensado com amor, carinho, para trazer assuntos para vocês, de quebrar tabu, de conscientizar. E é claro que a gente tem ideias para poder trazer mais assuntos, mas a sua participação é sempre muito bem-vinda. Verdade. Quando compartilhando aqui, né, Lorena, das nossas conversas que a gente tem off, né, desse projeto nosso, né, de lives, esse tipo de conversa, é bem genuíno, né? É Exatamente. importante também falar isso, que isso que a gente está fazendo é de fato porque tanto eu quanto a Lorena, a gente tem um sonho em comum, um sonho de poder ajudar as pessoas, né, especialmente as mulheres, a encontrar o amor da vida, sabe? A facilitar, sabe? Encurtar esse caminho, né? É algo que eu tenho muita vontade, e a Lorena também, de alguma forma unir as pessoas, né? Porque a gente sabe tão bom que é, tanta gente de qualidade, né, que tá perdida aí no mundo, buscando o mesmo caminho, né, esse encontro. Então, eu me machuca pensar que às vezes, né, pode acontecer ali uma situação onde as pessoas se encontrarem e por alguma razão, né, dá errado por causa de uma falta de informação, alguma coisa assim. Apesar que o que é para dar certo, vai dar certo. Mas quanto mais preparada a gente estiver, ajuda, né? Com certeza ajuda a gente chegar, Com né? certeza. Já com informação, já chegar sabendo de alguma coisa, saber se comportar, né? Então, tudo isso realmente ajuda a gente a ter o melhor resultado, né? E aproveitar quando a oportunidade bater, né? Saber o que fazer.
Com Então, para certeza. terminar, é exatamente isso. Eu acho que tão importante quanto a gente buscar, sabe, acreditar, né, é também deixar o espaço aberto, sabe? Não ocupa a vaga com gente que você sabe que não é o que você tá buscando. Então, Claro, assim, a história que eu contei, né, doeu muito no meu coração, doeu de verdade. Mas hoje eu me agradeço tanto. Eu fico pensando, eu falo, eu nem sei como é que eu tive coragem de largar, porque ele é lindo daquele jeito. Tipo, né? Mas olha só, era Deus no meu coração. Sério, eu acho assim, racionalmente, hoje, às vezes, né, se eu voltar no tempo e olhar para aquela situação isolada, eu nem sei como é que eu tive nessa condição de ser tão precisa, sabe, em uma decisão. Mas por quê? Muita oração, sabe? claro. Todo dia eu saía daquele serviço horrível, eu ia na capela, eu rezava, pedia para Deus, falava, meu Deus, me coloca no caminho certo, sabe? Porque eu não consigo, é tudo muito confuso, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu posso pedir é para o Senhor me guiar. Sabe, abrir os meus olhos e me fazer, né, colocar no caminho certo. Então, assim, eu dou o crédito total para Deus na minha vida mesmo, que me Com fez certeza. tomar essa decisão, né? E hoje tá aí, ó, tranquila já, né? Nós já estamos juntos há 4 anos e assim, aquela coisa, né, que no começo, né? Nossa, né? Mas tão devagar, né? Tão contando, né? Tipo, tava faltando, né, aquela coisa, né? Falei, gente, cadê aquela paixão, né? Porque começou tão em paz, sabe? Começou tão tranquilo que não começou com aquela paixão, com aquela coisa, né? Que igual foi com o outro, né? Foi aquela, nossa, aquela coisa, né? Aqui não, começou devagar, tipo assim, começou tudo certo. Falei, mas gente, é isso mesmo? Mas ó, vai passando o tempo, aí a paixão, o fogo, tudo vem. Então, assim, né? Eu acho perfeito, sabe? Eu só posso agradecer a Deus mesmo das coisas terem acontecido do jeito que foi, porque foi perfeito. Então é isso, né, Lorena? Agradecer a todas as meninas aqui. Por favor, compartilhem as dúvidas, né? A live vai ficar gravada, pode comentar lá também que a gente responde. E é um desejo genuíno nosso poder ajudar mesmo, né? Poder transbordar, né, Lorena? A gente hoje conseguiu, graças a Deus, nessa vitória. Então, a gente, como forma de agradecimento ao mundo, agradecimento a Deus, a gente quer transbordar isso na vida de vocês também. Exato, é verdade, Ju. Eu adorei como que você encerrou. Eu acho que eu faço minhas suas palavras e eu acho que é importante entender que nem sempre aquilo que começa ardente, né? Parecendo aquele fogo de palha que levanta aquela lareira enorme, assim, bem no início, mas depois ela apaga. E aí a Carol, ela até fala, isso que é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele vai sendo crescente, ele vai construindo, ele vai Aham, intensificando com o tempo e ele permanece. Porque, sim, o relacionamento eles vão passar, todo relacionamento vai passar por fases. Vai ter aham, momentos que vai ser mais pacato. À medida que a gente vai envelhecendo, os nossas prioridades vão mudando. Não vai ser sempre aquela coisa, mas se começa do jeito certo, como você falou, que vai crescendo, isso mantém. Ele aham. sobrevive ao longo dos anos. Ele sobrevive a qualquer momento. E aí fica aquela coisa muito mais gostosa. Eu acho que isso que é o mais saudável de acontecer. E que bom que você permitiu. E eu concluo falando que assim. Deus ele ouve, nossos desejos eles são um chamado divino para que a gente possa viver o nosso potencial maior. Então a gente não pode duvidar que Deus está trabalhando. Talvez você não está conseguindo ver, mas continue firme nas suas visualizações, nas suas meditações, nas suas afirmações, da forma que você se expressa. A espiritualidade, a sua fé, não importa que a sua oração está sendo respondida, sabe? É sair do caminho e deixar Deus trabalhar, que Ele vai colocar a pessoa certa, no horário certo, no tempo certo, e vai ser muito mais leve, sem pressão nenhuma. Então, eu Vai sim, agradeço. Eu vai agradeço a sim. cada uma de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela mensagem. Pode ficar atenta, vai ter mais e também vai ter muita coisa boa vindo por aí. Tem projetos bacanas vindo por aí, então fiquem atentas, que vai ser um amor, vai ser lindo, vai ser maravilhoso e tudo pensado nisso para vocês. É feito com muito amor. Obrigada, Ju, de novo. Obrigada Amo a muito você, minha você. amiga. Amo, amo, amo Com muito você. Deus. Obrigada a todos Eu vocês, também. minhas lindas.
Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.